Olá, camaradas. Dando continuidade ao debate que nós estamos fazendo da tese do 15º Congresso do Partido Comunista do Brasil, agora é importante a gente discutir a frente ampla, né, como um caminho à vitória das oposições, vitória contra a atual ditadura fascista de Jair Bolsonaro e os generais corruptos do Exército Brasileiro que estão por trás dele manipulando todo esse processo, toda essa palhaçada que a gente está vendo. Um dia ele fala uma coisa, outro dia eles falam outra, mas tudo isso faz parte de um processo, né, que agora está na moda a gente chamar de um processo de guerra híbrida. Na verdade, é um processo de guerra híbrida contra as classes dominadas do Brasil, né, contra o povo brasileiro, né, para ser mais exato. Né. Tecnicamente a gente chama isso da classe operária. Né. É errado falar classe trabalhadora, né, o correto, o termo mais preciso é classe operária, ou classe dominada, né, pela classe dominante, que é a burguesia capitalista. Né, hoje, a burguesia capitalista financeira e imperialista. Né. Então, aqui no Brasil, essas classes dominantes brasileiras, formadas, né, por essa burguesia capitalista financeira, é quem comanda os generais corruptos do Exército Brasileiro, que comandam esse fantoche chamado Jair Bolsonaro na atual ditadura fascista, né, em que se implementa essa palhaçada toda que tem como resultado a vida do povo mais difícil, tudo mais caro, tá tudo mais difícil da gente ter, da gente viver. Então você está vendo aí no seu dia a dia, né? Todo dia, quase toda semana, sobe o preço da gasolina, sobe a energia elétrica, sobe o preço da água, sobe o preço dos alimentos, e isso é fruto da incompetência desses generais corruptos que comandam esse palhaço que está na presidência da República hoje, achando que está fazendo todo mundo de besta, né? Então o ideal é você não ficar. Um dia ele fala uma coisa, no outro dia ele fala outra. Então essa gente não possui credibilidade nenhuma. Estamos lidando com bandidos, bandidos armados, né? É uma vergonha para o povo brasileiro, para o exército, ter um exército com esse nível de comandantes e de generais. Então nessa realidade, camaradas, o PCdoB, né, o Partido Comunista do Brasil, ele destaca uma vez mais a convicção de que é a tática da frente ampla, democrática, respaldada pela mobilização política do povo brasileiro, a orientação e a conduta política mais eficaz para se enfrentar, desmascarar e derrotar Bolsonaro, bem como conter e repelir o persistente estratagema golpista de liquidar o regime democrático brasileiro, que foi conquistado a duras penas na Constituição de 1988. Né? Então, as bandeiras capazes de unir e pôr em movimento grandes forças políticas para atingir esse objetivo, né? Grandes forças políticas, sociais, econômicas, culturais e institucionais, hoje, são as seguintes. Enfrentamento à Covid-19. Nós temos que unificar todo mundo em torno do enfrentamento dessa pandemia mundial histórica que assola a espécie humana no planeta Terra todinho. Né? A segunda, defesa da vida, com vacina para todos e todas, né? Estímulo à continuidade do distanciamento social para facilitar, né, o isolamento e o combate a esse vírus que está assolando a nossa espécie hoje, né, respeito às demais normas sanitárias, o fortalecimento do SUS, do Sistema Único de Saúde do Brasil, que é uma conquista valiosíssima do nosso povo. Né, ele foi criado, desenvolvido e implantado à custa de muita luta, né, e da pesquisa científica ligada ao combate ao vírus SARS-CoV-2, né, a insistência da necessidade de uma estabilização da economia brasileira, da vida das pessoas, de todas as pessoas do Brasil, né, com a continuidade do auxílio emergencial de no mínimo R$600, no mínimo,
né? Hoje em dia o Brasil tinha plenas condições de dar mensalmente mais de R$ 2.000 para cada brasileiro enfrentar essa crise. Não faz porque as classes dominantes capitalistas não permitem. Eles querem que a gente continue vivendo nesse esquema de escravidão assalariada, com hoje mais de 30 milhões de brasileiros passando fome, né? Então a gente está vendo aí a situação só piorar. Então, e em cima disso tudo, nós temos que tentar unificar essa frente ampla também no combate à fome, na luta pela proteção e geração de empregos, né? O povo brasileiro é um povo ordeiro, ele quer trabalhar, ele quer viver em paz, né? Quem não deixa isso acontecer, como a gente está vendo, é Bolsonaro e seus generais corruptos que estão a serviço das classes dominantes, a burguesia financeira, né, brasileira, que é serviçal da burguesia financeira mundial, né, sob o comando dos Estados Unidos, Inglaterra e todo esse lixo capitalista, né, de origem anglo-saxã. Então, além disso, outras pautas que podem unificar essa frente ampla, é importante a gente destacar, é o socorro a micro, pequenas e médias empresas, né? Nós precisamos proteger as empresas brasileiras, né? E a defesa da democracia, o rechaço ao golpismo fascista de Jair Bolsonaro. É importante a gente destacar aqui também o aprofundamento da democracia no Brasil. Democracia não pode continuar sendo essa coisa eleitoreira que a gente vê aí, que você elege o cara some por 4 anos, depois ele volta pedindo seu voto. Nós precisamos aprofundar essa democracia, precisamos dar ao povo mecanismos democráticos de controle dessas pessoas que são eleitas. Foi eleito, o cara saiu daquela linha que elegeu ele, o povo tem que ter condições de caçar essas pessoas. Mas isso aí são algumas ideias a mais que eu estou colocando, são minhas opiniões, né, a respeito dessa questão. Bom, então, continuando, é importante a gente destacar que essas forças democráticas e progressistas do Brasil, os movimentos e entidades do povo, né, dos trabalhadores, das trabalhadoras, precisam continuar apoiando a CPI da Covid que está acontecendo. Essa CPI para que vá até as últimas consequências nas investigações e responsabilização de Bolsonaro e seus auxiliares fascistas, bem como os aliados dele em todo o território nacional. Essas pessoas precisam ser responsabilizadas criminalmente por genocídio contra a espécie humana. É isso que está acontecendo. Recentemente surgiu um novo escândalo que lembra muito o que acontecia na Alemanha nazista de Adolf Hitler. Uma empresa médica, a tal de Prevent Senior, começou a fazer experiências com seres humanos sem os seres humanos saberem. Ou seja, uma empresa, né, que vende planos de saúde decidiu por conta própria, em nome do fascismo de Jair Bolsonaro e dos generais corruptos do Exército Brasileiro, fazer experimentos com seres humanos, né, receitando cloroquina, ivermectina, ou seja, usando remédios que não têm nenhuma eficácia contra o vírus, né, e ainda usando essas pessoas como cobaias humanas sem mesmo elas saberem. Então é gravíssimo o que acontece no Brasil hoje e a gente precisa, né, se mobilizar e responsabilizar criminalmente. Então temos que deixar claro, isso vai ter consequência, essas pessoas vão pagar. Quem pegou e participou dessa onda fascista vai pagar caro por isso, dentro da lei, dentro da ordem, né? Tudo dentro da lei. Nós já temos motivos de sobra, inclusive para condenar Bolsonaro e seus generais corruptos nos tribunais internacionais por crime de genocídio. O processo já está correndo. É importante a gente destacar isso. Então, paralelo a isso, as mobilizações populares, né, elas fortalecem o trabalho dessa CPI. E juntas ampliam e avolumam a pressão pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro ou qualquer outra solução que traga o Brasil e a vida ao normal, para que o bem-estar das pessoas volte a ser a prioridade, como era nos governos, né, de Lula e Dilma. Né? Com os novos fatos já apontados por essa CPI,
né? Um novo pedido de amplas forças políticas partidárias já foi preparado com a participação do PCdoB. Então, a luta ela continua em vários níveis, né? É a luta no parlamento, é a luta nas ruas, mas a gente tem que destacar muito agora, camaradas, é que é muito importante a gente organizar o povo, ensinar o povo a se organizar, ir aonde o povo está e ensinar o povo a lutar e a enfrentar essa realidade da forma que a gente sabe tão bem, né? Então, nós temos que descer aonde o povo está, né? Nós temos que ir aonde o povo está, né? Ir lá organizar o povo, que é um local de moradia, local de trabalho, local de estudo, né? Tudo bem que as escolas estão fechadas, o local de estudo virou local de moradia, mas é importante a gente pegar, né, e dar uma prioridade à organização do povo. Se a gente ensina o povo a se organizar, o povo resolve qual é o melhor caminho a ser tomado, né? Claro que precisa de uma direção consciente, é essa direção que o Partido Comunista do Brasil sempre deu nas lutas em que ele sempre esteve ao lado do povo. Então, camaradas, é importante a gente destacar que nessa realidade extremamente complexa, o Brasil está diante de uma grande disjuntiva na disputa de 2022. Todas as forças políticas, sociais, oposicionistas, democráticas, né, precisam elevar a unidade de ação a um patamar superior, né? Ainda está pouco, a gente precisa dar um salto adiante nessa frente ampla, né? O confronto das forças democráticas contra o presidente genocida, neofascista, resulta numa dinâmica político-institucional instável e de um futuro de razoável imprevisibilidade. Repõe-se a noção de encruzilhada histórica na vida nacional. O sistema capitalista ele quebrou em 2008, não se recuperou ainda dessa crise sistêmica e estrutural, e o que a gente está vivendo hoje são as consequências daquela quebra. O capitalismo ainda não se recuperou. Então o capitalismo no mundo inteiro está em crise, inclusive crise energética, crise de abastecimento de alimentos, né? E aqui no Brasil, especificamente, isso é causado pela atual ditadura fascista. Então isso colocou o Brasil numa encruzilhada. O Brasil vai voltar à época da escravidão, né? Mas tudo bem que nós já vivemos uma escravidão assalariada, né? Depois a gente pode discutir isso em outros vídeos. Mas estão tentando puxar o Brasil para uma situação civilizacional anterior ao que a gente conquistou até hoje. E nós temos que dizer claramente que não. Nessa encruzilhada nós queremos tudo aquilo que foi construído nos governos Lula e Dilma e queremos mais um pouco. Para ampliar, nós queremos todos os benefícios que o povo brasileiro, todos os direitos que o povo brasileiro conquistou depois da promulgação da Constituição de 88 e muito mais, né? Porque melhorar a vida das pessoas é algo que não deve ter limite. Então é essa encruzilhada que a gente está vivendo. A gente vai construir um país desenvolvido, né, orientado pelo conhecimento científico, racional, né, ou a gente vai cair numa lógica irracional, né, completamente idealista, fora da realidade, como a gente está vivendo hoje. Essa é a questão. Ao mesmo tempo em que valoriza todas as iniciativas, né, e os esforços para barrar o golpismo, derrotar Bolsonaro nas eleições, retomar o caminho do desenvolvimento nacional e da democracia mais estável, um amplo diálogo com todas as candidaturas democráticas que se oponham ao bolsonarismo, né, o PCdoB julga necessário construir a unidade de forças progressistas em torno dos caminhos das saídas para a crise nacional. A gente tem que realizar esse esforço com todas essas forças, né, considerando importante que se apresentem expectativas de vitória em 2022, para dar outro rumo à nação e esperanças para o nosso povo. O PCdoB incorporará ao projeto de resolução do 15º Congresso, esse que nós estamos discutindo aqui, né, nesses vídeos, né, diretrizes para uma plataforma emergencial de reconstrução nacional, com base para tal unidade face às crises do país por meio de convergências progressivas, né?
Um novo governo sustentado por amplas forças terá o desafio da reconstrução nacional por meio do resgate do Estado Nacional Democrático, da recuperação da economia nacional, da valorização do trabalho, do emprego e renda, das reformas sociais para o bem-estar do povo, da defesa do meio ambiente em função da soberania e desenvolvimento do país e da retomada da política externa altiva e independente para reforçar as alianças estratégicas do Brasil no mundo. Essas são condições iniciais para se implementar um novo projeto nacional de desenvolvimento, soberano, democrático e a serviço dos interesses do povo brasileiro, ou seja, ao serviço dos interesses da classe operária, né, que é o objetivo maior do nosso trabalho aqui. Então, camaradas, eu vou encerrando esse vídeo por aqui, né? A gente continua o debate no próximo vídeo, então agora eu peço a você que curta aqui embaixo, né, o nosso vídeo, que você se inscreva no nosso canal e, se você quiser, continue através desse vídeo aqui a acompanhar, né, o nosso debate que a gente está sendo feito aqui. Então, obrigado pela atenção, até a próxima.